Este é o guia definitivo sobre o uso de block no Flutter. Então assista o vídeo até o final e entenda de uma vez por todas como utilizar o block na prática. Fala galera, beleza? O block foi um dos primeiros padrões a ser implementado no Flutter para auxiliar na separação de responsabilidades entre a camada de apresentação, ou seja, as views e as telas, e as regras de negócio. Então, facilitando dessa forma o gerenciamento de estado dentro do Flutter. Por isso que ele se chama Block, ou seja, Business Logic Component. E o padrão Block, pessoal, ele foi proposto ali a partir de 2017, 2018, e o que você precisa entender sobre ele é que ele se baseia puramente em strings para controlar o estado, tanto para os eventos, enfim, de input. Então, por exemplo, você vai adicionar algum dado, você vai atualizar uma informação, ou você vai adicionar alguma coisa, por exemplo, em uma lista, tanto, né, da mesma forma os outputs, ou seja, tudo que você vai mostrar na tela, qualquer informação que você vai mostrar, por exemplo, uma list view, tudo isso vai ser baseado em strings. Além disso, pessoal, o que muitas vezes deixa o block confuso e um pouco difícil de entender é que quando todas essas operações, tanto de input, que seriam os envios de dados, né, para fazer um cadastro, para atualizar uma lista, quanto o output, que é o que você vai mostrar ali na tela para o usuário, tudo isso ele vai se basear em classes de eventos. Então, basicamente, quando você vai adicionar um usuário, você não vai passar o dado bruto de usuário. O que você vai fazer é criar uma classe de evento que vai conter esse dado de usuário dentro dessa classe. Dessa forma, o block então ele vai trabalhar sempre com esse conceito de input de evento e output de evento, ou no caso o estado, beleza? Então isso é importante para a gente entender. Outro problema muito comum também sobre o block é que muitas pessoas entendem que o block significa o package block ou o package Flutter block. E na verdade, ambos os packages eles foram criados apenas para facilitar a implementação do block dentro do Flutter. Mas a ideia original do block, ela foi, como ele é um padrão, ele foi implementado, obviamente, sem um package. Então o package apenas foi para facilitar a implementação. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma abordagem sem package, para ajudar vocês a entender como funciona todo esse processo do block, e depois eu vou mostrar para vocês como que seria o uso do block com o package block que todo mundo, né, já está acostumado a usar. E se você está chegando agora por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois toda semana a gente tem novos vídeos como esse, que tem o intuito de ajudar desenvolvedores a crescer na carreira Flutter, e também deixa o like para ajudar o canal, né, a crescer um pouco mais e chegar a mais desenvolvedores Flutter como você, beleza? Bem, pessoal, então o nosso código de hoje, ele basicamente a gente vai simular uma lista de clientes. Então vejam que aqui eu tenho um model ou a entidade cliente, bem simples, tá? Apenas para a gente ter uma ideia de como vai funcionar todo esse processo, e ele tem apenas o nome aqui do cliente com uma string. Também eu criei um repositório de clientes, que no momento ele está trabalhando com dados estáticos, mas imagine que isso aqui poderia estar se conectando ao banco de dados ou uma API que você esteja trabalhando dentro do seu aplicativo. Então eu tenho algumas funções aqui, por exemplo, como a load clientes, que ele vai adicionar alguns clientes na lista, o add cliente, que ele está aqui nesse caso também adicionando um cliente à lista, e repare que sempre ele está retornando a própria lista, tá? E o remover cliente, que também está retornando aqui a lista atualizada depois que eu removo um cliente. Tranquilo? Então, vejam que é bem simples o código, apenas para a gente ter uma base para poder trabalhar. Beleza? Então, como eu falei para vocês ali no início da aula, o block ele vai se basear sempre em, basicamente, três coisas, tá? Ele vai se basear no block em si, que vai gerenciar os inputs. Esses inputs, basicamente, são eventos. E o que são esses eventos? Esses eventos vão ser, por exemplo, o evento de adicionar um cliente, o evento de carregar um cliente, remover um cliente. Então, nós precisamos criar essas classes de eventos. E também nós vamos ter o output, que seria o state, ou seja, o estado que a gente vai mostrar na tela. No nosso caso aqui seria a lista de clientes propriamente dito. Então, a gente vai ter que criar essas três estruturas. As estruturas de estado, as estruturas de eventos e o nosso block que vai gerenciar toda a nossa lista de clientes. E o ideal, pessoal, é que você tenha sempre um block para cada funcionalidade
que você vai estar implementando. Então, por isso que muitas vezes o pessoal não gosta muito inicialmente do Block, porque ele tem essa estrutura muito grande para você iniciar. Porém, quando ele já está implementado, ele traz muitas vantagens e também uma performance interessante por conta do uso das strings. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar dentro de uma pasta chamada Blocks, eu vou começar criando os states. Então, para facilitar, pessoal, eu vou criar os eventos todos dentro de um mesmo arquivo, mas vocês poderiam separar conforme a complexidade que vocês vão trabalhar nessas classes. Então, eu vou chamar de client events.dart. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma espécie de contrato, que é a estrutura base do nosso evento principal relacionado ao cliente. Então, para isso, a gente vai criar uma classe abstrata, então abstract class, e aqui a gente vai chamar de client event. Beleza? Só isso. Vamos supor que você tivesse alguma assinatura de método ou que você tivesse ali uma estrutura padrão que você fosse usar em todos os eventos, aí você poderia definir aqui dentro, tá certo? E aí a gente vai definir então os nossos eventos. Então, o primeiro evento que a gente vai definir vai ser a classe load client event, que aqui poderia implementar ou estender, tá? E aí a diferença entre os dois é que se você tiver algum comportamento padrão do evento que você está definindo aqui dentro do client event, você vai estender essa classe para você também estender os comportamentos dessa classe. Caso contrário, você pode usar o implements. Então, nesse caso, eu vou deixar como padrão aqui o extends client event. Beleza? Dessa forma também, a nossa classe load client event, ela também é um client event. Então, ela está herdando esse mesmo tipo de dado aqui. E isso é fundamental para a gente trabalhar, né, vamos dizer assim, com eventos genéricos ali dentro do block. Bom, vou criar um segundo evento que vai ser o add client event. Então, o que esse add client event ele vai fazer? Ele vai receber, então, um client, e aqui a gente pode inicializar aqui um construtor, e veja que ele vai receber, então, o client. Então, como eu falei para vocês, quando a gente for adicionar agora um cliente, a gente lá da view, a gente não vai passar diretamente o cliente propriamente dito, o dado bruto. A gente vai enviar um evento, que seria essa classe aqui, add client event. E aí o block ele vai fazer a recepção desse evento e vai fazer então vai adicionar então esse novo cliente. E vou adicionar aqui para exemplo para vocês um outro evento que é o remove client event. Tá? Ele também aqui vai receber aqui o cliente e aqui a gente tem que mudar também, ó, remove client event. Como eu falei para vocês, vamos supor que o load client event aqui ele também precisasse da estrutura de cliente. Então essa estrutura aqui do cliente você poderia criar dentro da classe abstrata client event. Isso já iria facilitar bastante para que você pudesse reusar esses dados, beleza? Então essa daqui é a estrutura de eventos. Agora o que a gente vai fazer é criar então o nosso state, que é o que a gente vai mostrar na tela. E é o que o block vai gerenciar no final das contas. Então a gente vai criar dentro de lib/blocks, e aqui também eu vou criar no mesmo arquivo para facilitar. Mas daí, como eu falei, dependendo da complexidade, vocês podem separar isso, né, no aplicativo de vocês. Então aqui eu vou chamar de client state.dart. Vejam, pessoal, que até agora eu não precisei nada aqui de package block, flutter block, nada disso. Tá? É apenas classes que a gente está escrevendo em Dart. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Então a gente também vai criar uma classe abstrata, aqui, class, e aqui a gente vai chamar de client state, beleza? O estado do cliente. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar um list de client, e a gente vai chamar aqui de clients. Então isso que a gente quer carregar na tela, uma lista de clientes, beleza? Então aqui a gente também vai inicializar o construtor, beleza? E dessa forma a gente tem aqui um client state, vamos dizer assim, genérico. Agora o que a gente vai fazer é criar etapas do nosso state. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, uma class client initial state, ou seja, pensa que quando eu tenho o meu cliente vazio, né, eu tenho minha lista vazia, eu posso ter um carregamento. Então aqui eu vou estender também o meu client state, e dessa forma veja que eu sou obrigado agora a passar aqui os dados para o nosso state. Então eu vou ter que criar um construtor, então aqui o nosso construtor vai ser client
initial state. E eu vou passar para a classe mãe, ou seja, para o nosso client state, usando o método super. E aqui eu preciso inicializar. Então eu preciso passar os clients para a nossa classe abstrata. E veja, como é um state inicial, eu vou passar então um array vazio, certo? Eu tenho uma lista vazia de clientes quando o estado for inicial. Da mesma forma, agora eu vou criar um client success state, ou seja, quando eu carregar a lista de clientes. E aqui eu vou estender do client state, da mesma forma. Então agora o que eu vou fazer? O meu client success state, ele vai receber aqui como padrão um required, uma lista, um list de client, a gente pode chamar de clients, e eu vou passar isso agora para a minha classe super. Então, super clients, e aqui eu vou passar o clients, beleza? Então vejam que quando o estado é inicial, a minha lista é vazia. Quando é sucesso, a minha lista aqui já vai ser completa porque eu carreguei esse state. E qual outro estado que você poderia criar? Eu não vou criar aqui apenas para fins didáticos, mas você deveria criar, por exemplo, um client error state. Imagine que você vai fazer uma chamada API e aconteceu um erro. Então você pode criar dentro do client state, por exemplo, uma mensagem de erro. E aí você tem um estado de erro, certo? Que você vai mostrar alguma informação de erro ali para os seus usuários, beleza? Bom, então temos agora os nossos eventos, temos o nosso state, e agora o que a gente vai fazer é criar então o block. Então vamos lá. lib/blocks/ client_block.dart. Bom, agora a gente vai criar a nossa class clientBlock. Vejam que, novamente, aqui eu não precisei de nada relacionado a package. E agora aqui, apenas, como eu falei para vocês, para fins didáticos, eu vou utilizar uma instância do nosso repositório, que eu mostrei para vocês no início do nosso vídeo. Clients repositório apenas para a gente pegar os dados. Evidentemente que esse código aqui da linha 4, a gente iria, por exemplo, carregar ele usando um provider, um getIt, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente ia recuperar essa instância. Então, como eu falei para vocês, o block ele se baseia em strings, tanto para input dos eventos, que você vai mandar para fazer uma atualização na lista de clientes, para fazer o cadastro, a remoção, quanto o output, que a gente vai mandar o state. Então, nesse caso, a gente vai ter duas strings. A primeira vai ser um final, string controller, a gente precisa então do controlador para nossa string, e esse string ele vai ser do tipo client event, certo? A gente vai mandar eventos que a gente definiu lá para o nosso cliente. E aqui a gente vai chamar de input client controller. Bom, a gente vai criar diretamente essa instância, então string controller, que a gente vai tipar também, que é do tipo, deixa eu só arrastar aqui para vocês enxergarem melhor, então client event, e agora a gente vai fazer a mesma coisa para o output. Então aqui a gente vai ter, ao invés de um string de client event, a gente vai ter o client state, que é, nesse caso, o estado que a gente vai mostrar, que é a nossa lista de clientes. Aqui vai ser, eu vou colocar o nome de output, para vocês entenderem, e aqui tem que ser do mesmo tipo, então, client state, beleza? Então a gente tem agora os nossos dois strings, um para input e o outro para output. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente vai criar os getters para que lá na nossa view a gente consiga acessar esses strings. Então o que a gente vai fazer? Todo evento, todo o string de entrada, ou seja, de input, no Flutter, no Dart, ele vai ser do tipo sync. Então seria basicamente o nome de um input. Então o sync de um client event, a gente vai chamar aqui, vai ser um método get, e a gente vai chamar de input client, ou add client, enfim, tá? Como vocês queiram definir. Então aqui vai ser o input client controller.sync, beleza? Então esse aqui seria a nossa entrada. E agora a gente vai ter uma string do tipo client state get, e aqui vai ser então a nossa saída. A gente pode chamar aqui de string. E esse get vai ser o quê? Vai ser o output client controller.string, beleza? Então aqui a gente dá
saída para os nossos eventos. Então a gente dá, no caso, a entrada e a saída por meio desses strings, beleza? Então a gente cria os controllers, vejam que eles estão privados, então a gente só tem acesso dentro do block. Então lá na view a gente não tem acesso à manipulação direta da string. Bom, e agora o que a gente precisa? Então a gente vai definir um método construtor, então client block, e dentro do método construtor a gente já vai fazer um mapeamento dos eventos. Então aqui eu vou acessar o input client controller.string, e aí a gente vai chamar o método listen. Vejam que o método listen ele vai passar uma função anônima, e para cada vez que o input receber um determinado evento, a gente vai passar para essa função anônima. Então eu vou chamar essa função de map event to state. Então a gente vai mapear cada evento a uma operação relacionada ao state. E agora, obviamente, a gente vai criar então esse método aqui. Então, map event to state. Esse método ele vai receber sempre um client event, que a gente pode chamar aqui de evento. E agora o que a gente quer fazer? A gente quer receber então esses eventos e mapear eles a uma operação que a gente vai fazer dentro do nosso state. Então aqui para facilitar, eu vou declarar uma lista de client, chamado clients, e vou iniciar ela como vazia, beleza? Apenas aqui para facilitar o nosso trabalho com essa lista. Então agora o que eu começo a verificar? Eu vou verificar se o event is load client event, beleza? Bom, se for load client event, o que eu vou fazer? O meu clients vai receber o meu client repo.load clients, certo? Então, esse daqui é a essência do block. Se vocês forem ler depois na documentação, vocês vão ver que todos os eventos, o block pede que você faça nesse formato aqui. Que o evento tem que tem que ser alguma coisa. Então, evento is load client event. Da mesma forma que eu vou fazer um else if, event is add client event, ou seja, se for um evento de adicionar, o que eu vou fazer agora, o meu clients, vai ser o client repo.addClient. E agora eu preciso passar o cliente. E aonde está o cliente? Ele está dentro do evento. Lembra que a gente definiu isso. Então aqui eu vou acessar o meu evento.client. E dessa forma eu vou passar para o repositório ou para outra camada que eu precise esse dado. Da mesma forma eu vou continuar. Eu vou fazer agora, se for um evento de remove client event, eu vou passar aqui o remove client, beleza? Então vejam que até aqui eu só estou fazendo as ações. Agora eu preciso adicionar o output. Então eu vou aqui no meu output client controller.add, tá? E agora eu vou passar o meu evento. Qual que é o meu evento? No output eu vou passar o state. Então aqui vai ser um client success state e vou passar que a minha lista de clients vai ser o clients. Beleza? Bom, o que mais que vocês poderiam fazer aqui? Se vocês quisessem, vocês poderiam, por exemplo, criar um client loading state. E aí toda vez que você entrar aqui dentro dessa operação, você poderia, se você quisesse, mandar esse state de loading. Da mesma forma, imagine que isso aqui seja uma comunicação com uma API e aqui aconteça algum erro. Então você poderia, ao invés de mandar só o sucesso, como a gente está fazendo nesse exemplo, você poderia fazer a verificação e mandar então um client error state, porque houve um erro ali na operação que foi executada. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é apenas um exemplo, né, de alguns eventos que a gente está mapeando, mas você poderia criar outros states, como loading e também o state de error, beleza? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura do nosso bloco. A gente tem o input controller, o output controller, ambos são streams. Aqui a gente deixa público o sync, que seria o evento da entrada, né, input de dados, e o string, que seria a saída. E aqui a gente mapeia os eventos. Então, baseado no evento, a gente faz uma operação e vai retornar aqui um client success, ou um client initial, ou um client error, ou um client loading, beleza? Isso vai depender aí da lógica que vocês vão estar criando. E agora a gente precisa usar, então, esse block. Então a gente vai fazer isso aqui no nosso client page, que no momento aqui ele não está carregando muita informação, né? Ele só está carregando uma app bar,
e um load. Então veja que a gente tem uma lista aqui estática, apenas para não dar erro. Então eu vou comentar aqui e a gente vai fazer um late final client block e aqui eu vou chamar de block, beleza? A gente vai utilizar um init state e aqui a gente vai fazer a inicialização do nosso block. Então, block recebe uma instância de client block e aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa carregar a nossa lista em algum lugar, certo? Porque no momento o nosso block não está fazendo nada. Então aqui dentro do init state eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer block, a gente vai acessar então o nosso input client e a gente vai adicionar o quê? Um evento de loading, porque a gente quer que o block carregue então a lista de clientes. Então aqui a gente vai fazer um load client event. Vejam que interessante. Então a gente passou para o block um evento de input e esse evento é o load client event. Então nesse momento o block vai começar a trabalhar para fazer então o loading da nossa lista de dados. Bom, é importante também quando a gente está trabalhando com string sempre a gente fechar. Então no método dispose a gente deve fazer aqui um block.inputClient.close, tá? Para a gente fechar essa string. Bom, agora dentro do nosso body aqui, dentro do scaffold, a gente precisa então fazer um wrap aqui dessa list view com um string builder, certo? Para a gente consumir então o nosso block. Então ele já tem aqui a wrap com string builder. Então o string builder aqui nesse caso ele vai ser de que tipo? Ele vai ser do client state, beleza? A nossa string vai ser o quê? Vai ser o nosso block.string, que é a nossa saída. Bom, dentro do método builder, reparem que agora eu vou ter então um snapshot e ele vai ser do tipo client state. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um final client list, que era o nome que a gente tinha até então, e aqui a gente vai fazer snapshot.data, e aí aqui pode ser que venha um dado nulo, por exemplo. Então a gente vai acessar com esse operador, e aqui a gente vai acessar a lista de clients. Ou vai ser uma lista vazia, né? Se vamos supor que deu algum erro, então a gente retorna aqui a lista vazia. Como eu falei, vocês podem trabalhar melhor aqui a questão do snapshot, né? Pode ser que, por exemplo, você tenha um estado de erro, então você pode criar esse state de erro e receber, né, dentro aqui do block, tá? E aqui eu vou tipar apenas para ficar mais fácil de vocês verem. Então aqui eu vou ter um async snapshot do tipo client state, tá certo? Só para ficar mais fácil de visualizar. Bom, agora só ver aqui o que ele está mostrando. Eu preciso colocar clients list, tranquilo. E agora vejam que ele já vai estar então renderizando a nossa list view separada então carregada aqui pelo nosso string builder. Então agora a gente vai dar um hot restart e vai ver se ele vai carregar a lista na tela, tá? Então vamos lá, vamos reiniciar o nosso aplicativo. Beleza, pessoal, então agora reiniciado o nosso aplicativo, vejam que a nossa lista de dados ela já está sendo carregada na tela, ou seja, aquele evento de loading ele está funcionando. Então agora a gente vai trabalhar com os eventos de adicionar e de remover os clientes da nossa lista, tá? Então o primeiro vai ser o adicionar. Então aqui na nossa app bar, né, a gente tem um ícone de adicionar. O que a gente vai fazer dentro do onPressed? A gente vai chamar o nosso block .inputClient.add e aqui a gente vai passar então o nosso evento, que vai ser o add client event, e a gente vai passar aqui um cliente. Nesse caso aqui do nosso cliente, eu vou chamar aqui um client, e aqui o nome do nosso client, cadê? Client, eu tenho que importar aqui o client, e o nome do nosso client eu vou chamar a função randomName, tá? Que eu só deixei alguns nomes aqui sendo carregados de forma randômica. Beleza, e aí dessa forma aqui eu consigo adicionar então, né, um evento ao nosso block. Da mesma forma, eu vou adicionar aqui nesse ícone de remover para solicitar um evento de remover. Então o que a gente vai fazer? Block.inputClient.add e aqui a gente vai passar o evento de remover. Então remove client event e eu preciso passar o nosso cliente.
Nesse caso aqui, eu só vou pegar o clients list index, que ele já vai me dar aqui uma instância de cliente. E dessa forma, eu vou conseguir remover um cliente da nossa lista. Então vamos lá, vamos começar tudo de novo aqui para a gente fazer então esse teste, tá certo? Então vamos lá. Vou clicar agora aqui em adicionar. Vejam que ele já adicionou na nossa lista. Por quê? Ele mandou um evento de input para o nosso bloco. O nosso bloco recebeu o evento, viu que era um evento aqui de adicionar. Ele adicionou então a lista e ele enviou aqui um client success state, passando a nova lista para o nosso Stream Builder. E o nosso Stream Builder está consumindo esse output client controller. E dessa forma ele renderizou a nossa lista. Da mesma forma, se eu clicar agora em remover, ele vai mandar um evento aqui do tipo remove client, ele vai então remover da lista e vai mandar um novo success state, que agora é um state sem, por exemplo, o José Armando. Então, removi e vejam que ele está funcionando aqui tranquilamente quando eu clico para adicionar, quando eu clico para remover e também o loading, né? Então, no evento inicial, aqui na nossa page, né, lembrando que no init state, a gente adicionou um evento de load, para ele estar carregando então a lista, beleza? Então, basicamente, pessoal, esta que é a ideia do block, sem a gente usar nenhum package, tá certo? Então, agora o que a gente vai fazer é incluir o package block e o Flutter block para entender como que eles facilitam e como funciona essa implementação. Então, dentro do PubSpec, eu já adicionei aqui o block na versão 8.0.3 e o Flutter block 8.0.1. O block, o package block vai ser o padrão block e o Flutter block vão ser algumas widgets que vão facilitar você fazer o consumo desse block, tá? Sem você ter que usar o Stream Builder ali puramente, né? Você pode usar as widgets do próprio Flutter block, tranquilo? Então vou fechar aqui e agora a gente vai começar a fazer as alterações. Então vejam que para os nossos eventos e para os nossos states, a gente não precisa mudar nada. O que a gente vai fazer é apenas mexer na nossa classe agora, client block. Então, para usar o block, a gente vai estender, então, do nosso block. Beleza? Esse block, a gente precisa mostrar para ele que tipo ele vai ser, né, que tipo de evento ele vai receber e qual tipo de state. Então, aqui a gente vai passar o client event e o client state. Beleza? Então, dessa forma, o bloco já sabe quais são os eventos e qual é o state que ele vai precisar. Agora, no momento que a gente fez isso, a gente não precisa de nada mais disso daqui. Ó. A gente não precisa mais desses strings e a gente não precisa mais fazer esse mapeamento manual aqui de todas essas verificações aqui de eventos. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou deixar comentado apenas para vocês verem aqui a diferença no código. Então agora no nosso método construtor, a gente vai passar um super, e nesse super a gente vai passar um estado inicial. Então aqui eu vou passar um client initial state, ou seja, que é um estado com uma lista vazia. Então, a gente precisa passar isso para o nosso bloco. E agora aqui dentro a gente vai começar a mapear os eventos usando o método on, que é o método do package block. Então, no evento load client event, você vai basicamente executar aqui uma função. Toda função no método on, ela vai receber o evento e vai receber aqui o emit, que seria a emissão então do novo state, beleza? Então aqui eu vou copiar. Aqui a gente pode tirar. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai emitir então um novo evento. Esse evento vai ser de que tipo? Nesse caso aqui vai ser um client success state, e aqui eu vou passar então um client repo.load clients. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui o que ele está dando de erro. Ó, beleza. Então, desta forma aqui, a gente já tem o nosso load. Obviamente que se você tiver um erro, como eu falei para vocês, vocês vão verificar. Se ocorrer um erro, então você poderia enviar um client error state. Mas apenas aqui para fins didáticos, dessa forma que a gente vai definir o primeiro evento. O segundo evento vai ser o add client event, e a gente vai agora aqui passar um add client, e vai passar então o nosso event.client. Beleza? Ó, vou subir aqui um pouquinho para vocês verem.
Então agora a gente tem o nosso client repo.add client e a gente recupera a instância do cliente. E a mesma coisa a gente vai fazer agora no remove. Então remove client event, aqui apenas vai mudar para remove client. Tranquilo? Então basicamente essa é a mudança que a gente vai fazer dentro do nosso block. E agora na nossa page, o que a gente precisa fazer? Eu não vou mais ter o nosso input client, eu apenas vou ter o block, então block.add. Aqui também não vai ser input client, vai ser block.close. No onPressed vai ser block.add. Então veja que é bem simples as modificações. Aqui block.add e o que mais que a gente precisa? A princípio só isso, pessoal. Então agora a gente vai fazer um refresh e aqui a gente só usou o package block. Então eu vou iniciar o nosso aplicativo novamente, fazendo um hot restart. Ele vai fazer o loading de dados. E agora vejam que ele carregou então os nossos dados. E novamente, olha, ele está funcionando tanto o adicionar quanto o remover. Tá? Então ele está funcionando corretamente usando agora o package block. E agora para finalizar, a gente vai usar então o package Flutter block, que vai trazer algumas widgets que vão facilitar para a gente consumir o block, ao invés da gente ter que ficar usando o Stream Builder. Então você tem outras widgets, por exemplo, como o Block Builder, certo? O Block Builder, ele vai ser do tipo aqui, a gente vai receber o block, né? Então, client block, e ele vai receber o state, certo? Ao invés do string aqui, você vai passar o block que você quer acessar, e o builder agora ele não vai mais receber um async snapshot. Basicamente, ele vai receber apenas o nosso state, tá certo? Então agora, basicamente o que a gente pode verificar, tá? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar. Eu vou verificar o seguinte, se o nosso state is client initial state, vocês poderiam retornar, por exemplo, um const center e como child retornar um circular progress indicator, certo? Então aqui um exemplo se for o initial load. Se não, se o state is client success state, você já sabe que ele está com a lista em mãos. Então agora o que a gente pode fazer é recuperar a nossa lista. Então clients list recebe state.clients, beleza? Porque aqui a gente já sabe que ele vai estar com a lista. E aqui no final está faltando a gente fechar e aqui vai ser aliás, antes, deixa eu só voltar aqui. E aqui a gente vai ter dessa forma. Tá? O que mais de erro que está dando? E aí vejam que eu preciso de uma condição final, então se ele não retornar, se ele não fizer nada desses ifs, eu vou retornar então aqui apenas um container vazio para ele não dar erro ali na nossa tela. Agora a gente vai fazer um refresh. Vou deixar aqui no bloco para vocês verem. Então beleza, vejam que ele fez lá o carregamento. Se eu clicar em deletar, continua funcionando. Se eu clicar em adicionar, ele continua também adicionando. Beleza? Então, pessoal, vejam que esse foi então uma visão geral, tá, do block. Ainda tem mais coisas que vocês podem analisar diretamente na documentação do package block. E aí ele vai explicar todo o padrão, como ele funciona. Você também tem uma simplificação do block usando funções, que são os famosos qubits, mas eles vão funcionar da mesma forma, mas, claro, de uma forma um pouquinho mais simplificada, onde você não vai precisar de criar classes de eventos, classes de states. Então, para funcionalidades, por exemplo, como contadores ou toggles, funcionalidades bem simples, esses qubits vão ser bem interessantes para vocês trabalharem. E a documentação ela dá exemplos ali, na mesma linha do que a gente viu aqui no vídeo, beleza? Então, eu recomendo que vocês chequem essa documentação, vejam os exemplos que o package traz, né, na documentação. Isso vai ajudar vocês a entender um pouco melhor do block. Recomendo que vocês criem outros exemplos e outros states, outros eventos que vão ajudar vocês a trabalhar melhor ali com o block, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like para ajudar o nosso canal aqui a crescer e
compartilhe esse vídeo, né, com mais desenvolvedores e com mais colegas de vocês que também têm dúvidas sobre o Block. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!